Olá, pessoal. E aí, passou bem de virada do ano, de Réveillon? Será que estamos realmente deixando para trás esse terrível ano de 2020? Ou esse é somente o começo da grande transformação? Eu tenho um livro muito antigo, acho que é antigo, meio velho, meio vintage, que fala desse momento, o ponto de mutação do Fritjof Capra. Quem nunca leu, eu aconselho a ler. E eu acho que esse ponto não é um ponto, é uma caminhada, né? Quando a gente passa vamos imaginar, de uma montanha para outra, de um prédio para outro, de uma casa para outra, mas são conectadas, né? Me lembrou um pouco a casa da Frida Kahlo, que ela tinha uma passarela que conectava com a casa do Diego, né? Então, eu vejo que nós estamos nessa passarela. A meu ver, é como se a gente estivesse atravessando essa passarela, deixando para trás um período da humanidade, iniciando uma nova caminhada. Enquanto isso, nós não deixamos para trás completamente o nosso mundo, porque cada caminhada, cada mudança traz consigo as bagagens da época anterior. Então, se a gente está realmente entrando na era de Aquário, coisa que os sinais já vêm há mais de 50 anos, né? Talvez desde o período pós-guerra, talvez já estejam sendo anunciados, descobertas científicas, né? Tudo muito rápido. As pessoas falam, nossa, o mundo evoluiu mais rápido nos últimos 100 anos do que nos 100 anos anteriores, que era muito mais lento. Então eu vejo isso, eu vejo essa era de Aquário chegando. E essa semana, né, que começa na realidade no dia 3, né, de janeiro, vai até o dia 9 de janeiro de 2021, e nós teremos um acontecimento importante no dia 6 de janeiro, que em muitos países, e mesmo quando eu era criança na Itália, era o dia dos Reis Magos. É o dia em que os Reis Magos, que eram astrólogos, que estudavam, né, o céu. Lembro vocês que naquela época a astronomia e a astrologia eram uma arte só. E que foram atrás dessa mensagem, interpretaram a configuração astrológica como uma mensagem. É isso que fazem os astrólogos. Essa semana, no dia 6 de janeiro, dia em que os Reis Magos chegam, né, para trazer brinquedos para as crianças na Europa, na Espanha e na Itália ainda existe muito isso, em algumas regiões, mesmo que tenha sido incorporada também aquelas figuras como do Santa Claus, do Papai Noel, que acaba sendo uma coisa mais divulgada, as árvores de Natal não existiam quando eu era criança, existia o presépio, a representação do nascimento de Jesus. Mas essa semana, justamente no dia 6, a Lua entra na fase minguante no signo de Libra. Tá? Eu costumo colocar alguns acontecimentos escritos no meu site astrosirius.com.br, e também vocês podem procurar Céu da Semana ou Somos Todos Um, que é o portal de autoconhecimento no qual o meu site de astrologia e conhecimento hermético estão incluídos. Então, o Sol avança no signo de Capricórnio entre o segundo e o terceiro decanato, né? Estamos chegando no fim desse mês de Capricórnio, para depois avançar para o signo, para que o Sol entra em Aquário. E ali, na conjunção, quando o Sol entra e ainda faz a conjunção com Saturno, Júpiter ele está se afastando muito rapidamente, tá? Porque Júpiter anda rápido e ele acha que ele tem pressa de fazer a gente aprender o conhecimento dessa nova era.
ele quer que essas mudanças andem depressa. O Júpiter é muito expansivo, né? E na medida que o Júpiter avança rápido, na sua corrida celeste, ele vai chegar praticamente até ingressar em Peixes, mas no primeiro 2 graus. Mas ele acaba influenciando o signo de Peixes e depois ele retorna. Eu tenho a impressão que esse abalo, né, que essa grande pandemia causou, ainda precisa de uma consciência de modificação. Eu estava colocando no Facebook, até vou ler, porque de cabeça assim eu não sei. Eu coloquei no meu Facebook 2 coisas, claro. Uma que é a minha live do Sinastro, da Semana dos Astrólogos, que é onde estarei compartilhando conhecimentos e com vocês as interpretações astrológicas com as colegas Elizabeth Nakata e Patrícia Valente. Isso dentro do pacote do Sinastro, que foi aquele congresso online que nós fizemos, eu nem me lembro mais, mas não faz muito tempo, faz uns 2 meses, eu acho. Que eu para data sou péssima. Bom, na realidade não é porque não é tão importante nesse momento. Mas quem me segue, que segue na rede social, eu coloco sempre lá, né, essas coisas. E aí, queria falar com vocês, quer ver, sobre o que eu escrevi. Eu coloquei a Semana dos Astrólogos, por quê? Porque no dia dos Reis Magos foi escolhido como sendo o dia em que se comemora a astrologia, né? Eles eram magos, eles olharam para o céu, viram uma conjunção Júpiter-Saturno? Muito provavelmente. Parece que aconteceu alguns anos antes, parece que teve um cometa também. Astronomicamente dá para pesquisar quais foram os acontecimentos que marcaram a vida do Cristo pelos fatos que ele conta, inclusive o fato mais grave, assim, mais importante, que foi da morte, crucificação, que sabemos onde aconteceu, um eclipse solar, né, bem no momento. Bom, esse escritor russo que chama Isaac Asimov, ele é um escritor de ficção científica, ele escreveu sobre os robôs, né, quando o mundo começará, eu tô adorando essa coisa dos robôs. Bom, queria um para mim. Pelo menos fazer limpeza de casa, mas já tem, né? Já existem. Bom, ele completaria 100 anos em 2020, por isso que não é à toa que ele vem assim, ele vem trazer um recado. E o que ele traz? Ele fala assim, o aspecto mais triste da vida nesse momento é que a ciência adquiriu conhecimento mais depressa de quanto a sociedade faça com a sabedoria. E aí eu entro nessa discussão que fala, conhecimento não é sabedoria, e conhecimento sem sabedoria não serve, e a sabedoria ela é feita por conhecimento, seja ele intelectual, seja por experiências de vida. Por isso que tem civilizações, né, como o Japão, que tem uma reverência muito grande com os velhos, porque é na cabeça dessas pessoas que existe a experiência de fatos passados, né? Eu estava vendo na TV italiana de uma mulher que tem 106 anos, eu acho, 100 e tanto, e ela foi internada por Covid e ficou boa. Ela passou gripe espanhola, passou guerras, imagina o quanto ela passou, terremotos, destruições, e está lá firme, né? Qual é o segredo? É um espírito antigo ou o conhecimento que ela adquiriu fez com que ela tivesse sabedoria? Porque a sabedoria nos ajuda a compreender o acontecimento e a superá-lo, ou pelo menos enfrentá-lo de uma forma mais racional, tá? E não simplesmente emocional. Eu vejo assim, que como esses 2 planetas entraram no signo de Aquário e agora Marte está deixando o signo de Áries para ingressar em Touro, onde ele vai entrar em contato com Urano. Bom, isso tem dois fatores. Primeiro, bens materiais, focalização dos bens materiais. O que nós fazemos? Fazemos o balanço, perdas e danos, né, que isso causou. E provavelmente isso virá também de cima dos países e das nações que
vão instituir algum tipo de assistência para recolocar a economia em movimento. Eu tenho medo dessa conjunção Marte-Urano, porque Marte, ele é um gatilho, né? Ele vai lá e cutuca, né? Se você instalou a eletricidade, mas quem vai ligar o interruptor é o Marte, né? Ele chegou, tum! Se a instalação foi bem feita, vai acender as luzes, senão dá um curto-circuito e te queima tudo. É mais ou menos isso. Então, vamos pensar na economia, no dinheiro, nos bens materiais, mas também em compartilhar melhor esses bens, tá? Que esse talvez seja um recado muito importante. Movimentos sociais contrários à vacina, manifestações, isso também podem ser reprimidas pela polícia, porque Marte tem relação com polícia, tem relação com ações assim mais assim de força, né? Mais agressivas. Então, quem quiser se libertar com atitudes uranianas, não esqueçam que Urano é regente de Aquário, um regente moderno, porque o regente antigo é o Saturno que entrou lá em Aquário e falou, bom, agora vamos reconstruir, pegue o que é velho, transforme, mude, modifique. Uma outra coisa que me chamou a atenção essa semana foi uma frase muito importante. Foi uma frase que foi escrita pelo querido colega Robson. Ele fala que nesse ano, o Robson Papaléu, que é professor e proprietário da Gaia, uma das maiores escolas de astrologia de São Paulo, claro, tem a Regulus e tem também os astrólogos, né, que tem escolas, mas ele fala exatamente isso. É um ano de quebras de instituições. Eu falo de instituições de muitas maneiras, mas especialmente rupturas com normas, necessidade de renovar aquilo que está desgastado. Eu achei legal esse desgastado, porque na minha cabeça, o desgastado, eu falo algo corrompido, é algo que não serve mais. Se você tem uma cesta de fruta, uma cesta de maçã e abre aquilo e você vê que tem uma que está estragada, você vai jogar fora logo. E você vai talvez lavar as outras, ver se salva alguma coisa, que é o que nós vamos fazer agora. Algo que está desgastado precisa ser reativado e reutilizado. Eu gostei demais, eu até elogiei muito o Robson, né? Porque realmente fala disso e fala também de salientar o ingresso do Sol em Áries, que isso vai acontecer com o Ano Novo Solar, vai também provocar. É sempre assim que eu falo, arregace a manga e vá trabalhar. A conjunção também, eu acho que claro, a mídia também vai focalizar muito essa coisa da economia, mas vai focalizar as descobertas científicas. Então, a gente só vai ouvir falar. Eu nunca ouvi falar tanto de laboratório químico, né? Eu nunca tinha ouvido falar, a não ser, sim, talvez a Pfizer, talvez alguns desses laboratórios mais conhecidos, daqueles remédios que a gente toma, mas, meu Deus do céu, como a ciência foi rápida. É verdade que muitas dessas pesquisas que produziram as vacinas já estavam em andamento, porque a SARS não é novidade. Essa variante era novidade, mas nós tivemos SARS, teve ébola, tem outras doenças no qual os laboratórios estavam lá trabalhando. Por isso que também teve muita rapidez, né? Na realização. Agora a briga vai ser assim, onde buscar o dinheiro para vacinar todo mundo, entrar nas campanhas. Eu acredito que os governos já estejam se mexendo, mesmo que aqui no Brasil a gente não esteja falando muito e acham que todo mundo está quietinho, de braço cruzado. Eu não acredito, porque o Brasil é um Brasil que vacina regularmente, tem campanhas maravilhosas, né? Eu faço vacina da gripe desde que eu fiz 60 anos e, sinceramente, ao longo dos anos, a minha resistência melhorou e eu tive menos gripes fortes, né? Graças a Deus. Então, é claro que existe um monte de outras coisas, não é só a vacina, mas a vacina causa
uma reação do corpo que se prepara para a guerra. Quando o vírus aparecer, pelo menos eu vou estar um pouquinho mais preparada. Pois vai depender. Se ele vier com bomba e eu só tiver com uma faquinha, aí eu vou perder a guerra. Mas enfim, tudo muito depende da sua atitude. Então, uma coisa que eu quero falar essa semana que é muito, muito importante. Amanhã, 10 horas da manhã, gostaria que vocês assistissem. E fiquem ligados, porque eu estou lançando cursos, inclusive cursos para astrólogo, astrologia mundial, e vai ter um sobre previsões astrológicas, tradicionalmente, do meio, da maneira como eu aprendi lá nos idos anos 90, né? Porque eu já sou vintage há muito tempo. É isso, espero que vocês pensem naquilo que vocês desejam nesse momento e pensem especialmente que todos juntos vamos transformar, modificar a nossa sociedade para que ela se torne menos materialista, menos egoísta, que a gente compartilhe os benefícios que a Mãe Terra nos proporciona. Uma ótima semana para vocês. Amo vocês. Feliz 2021.